Tudo bem, pessoal? Estamos iniciando o Turf Alto Estilo especial, indicações para o último meeting do ano no Jockey Clube Brasileiro. Neste domingo teremos 3, 5, virada do programa, mais 2, 7 provas clássicas. Antes, no sábado, na Madalena, o Grande Prêmio Sérgio Paiva, 13º Grande Prêmio. Eu errei na capa do jornal, daqui a pouco eu vou corrigir a capa do jornal e vai o jornal com a correção. E com uma notícia maravilhosa. E eu quero uma opinião de vocês em meio minuto. Grande Prêmio Paraná 2025. Foi um show, Leão. Foi quase 100% show, né? Infelizmente, teve aquele problema da desclassificação do Maravilhoso, que deveria ser declarado forfé, e quem apostou lá no Prado não jogou as pulhas fora. Eu joguei fora. Pois é, exatamente. Quem estava no Prado, a maioria das pessoas não joga por credenciado, teleturf e tal, mas quem estava no Prado jogou pulhas com trifeta, quadrifeta, dupla, enfim, com o Maravilhoso, foi prejudicado, porque eles não deram como forfé, né? Somente eles não se deram conta, mas depois eles corrigiram o erro, com resolução e tudo mais. Sim, não, e o Matias agradeceu de joelhos por causa dessa correção. Aliás, Matias, quanto é que entrou de grana? Você campeão do concurso? Fez 1.500. 1.500? Fez ele ganhar o torneio de prognóstico. Aliás, eu aqui, rapidamente, eu quero só fazer uma observação. Eu estou diante de um ganhador do torneio de prognóstico de São Paulo, um ganhador do torneio de prognóstico do Paraná e um ganhador de quase todas as quadrifetas da Gávea. Então, eu estou aqui solicitando vales e mais vales. É o que resta. Aliás, o Leão foi considerado morto no sábado. Não sei se vocês sabem disso. Mataram o Leão no sábado, lá no site de São Paulo. O Leão estava morto. Muita gente desejando sentimentos para a família do Leão. Quer dizer, a semana começou com o Leão morto. Sabe? Começou bem. Depois, no mesmo dia, no dia seguinte, todo mundo pichando o Thiago Aidar por causa da entrevista que ele deu no site de São Paulo, da Água Lá que Igual Disparado, penúltimo par. Depois, no domingo, teve a festividade do Grande Paraná, uma beleza, a ótima notícia dada pelo Raul da vinda do Jockey de Torre para aqui, para o Brasil, né? Ótima notícia. Teve a lambança do Maravilhoso. E aí, para fechar tudo, segunda-feira, o rapaz, o ganhador sozinho, ganhou o betting, graças a uma desclassificação. O cara tinha 3 cravas e ganhou o betting sozinho. Parabéns para ele. E, infelizmente, a queda do Joaquim Pavlovski no último par, uma queda muito feia, que a gente está rezando para ele se safar dessa. Quer dizer, foi uma semana recheada de tudo, que começou com a minha morte, mas eu estou vivo por enquanto. Bem, antes do Matias falar, já que o Leão falou, o aprendiz Joaquim Pavlovski segue internado no Hospital Miguel Couto, seu estado geral é considerado gravíssimo. Mesmo ciente da excelência da equipe de traumatologia e neurologia do Hospital Miguel Couto, o Jockey Brasileiro solicitou a sua consultoria em gestão de saúde a disponibilização de médico para discutir o quadro do aprendiz com a equipe médica do hospital, o que ocorreu hoje. O presidente Raul Lima Neto está em Buenos Aires, presidente da OSAF, vai ter reunião da OSAF para definir já o latino-americano de 2027 e 2028, e estava muito chateado, me disse, com o que aconteceu, e agora é uma questão de milagre e de rezarmos. Matias. Rizão, primeiramente, vamos rezar muito pelo Pavlovski. Vai dar tudo certo. A comunidade turfística é unida nessas horas, então já aconteceu com o Michael Mesquita uma vez, de escapar uma coisa boa, então a gente vai ficar orando muito por ele. E falar das festividades do Paraná, da família Pelanda, foi muito legal a festa. Coroou eles com Tirion, com a Riviera do Iguaçu, e agora a espera do Pellegrini com o Bataie. Bento? Bom, quanto ao Pavlovski, torcer para que ele saia dessa, né? Foi uma queda muito feia e ainda foi, na minha opinião, vendo o replay lá, ele foi atingido ainda pelo animal, né? Então, vamos torcer por ele. É só o que a gente pode fazer, rezar por ele. A festa no Paraná foi muito bonita, o hipódromo estava muito bonito, vi algumas entrevistas antes lá, realmente uma festa sensacional. Esse problema do Maravilhoso é aquilo que eu sempre digo, né? Erraram, mas corrigiram. Então, é importante saber corrigir, entendeu? Então, até nisso eu faço uma menção positiva para eles. É um problema,
deveriam ter feito isso lá na hora, porque muita gente perdeu dinheiro, as pools foram jogadas fora. Eu vou contar para vocês uma coisa. Na hora que aconteceu o episódio, eu não me dei conta. Sabe onde é que eu estava? Na comissão de corridas, com Thiago Leão, Romulo Evaldi, Luiz Duarte, Carlos César Carlindo. Eu não me dei conta, tá entendendo? Eu podia ter me dado conta. Ó, eu joguei aqui, ó, a 3-5 combinada, tem que devolver pelo regulamento. Não veio na minha cabeça, só veio depois das corridas, porque tinha um cara desesperado que tinha perdido o concurso por 3 pontos, e aí eu tinha que ajudar o rapaz a ressuscitar. Como o Leão já tinha sido ressuscitado, eu ressuscitei mais um, entendeu? Então, 2 ressuscitados na semana, Bento. E como tu é papa, né? Tu pode abençoar no final do programa os 2 aí no lado, entendeu? Mas o Leão é que é o papa agora, é ele que tem que abençoar. É verdade. Mataram o papa antes do tempo. Vocês não estão convidados para a minha missa de 7º dia, pelo menos por enquanto. Mas só finalizando, festa muito bonita, parabenizar toda a equipe lá do Paraná. E eu acho que isso é positivo para o Turf, né? A gente precisa disso porque o Turf precisa dessa evolução. Vamos lá e vamos tentar ver se a gente consegue. Vamos lá. Pela crise que o Jockey Clube de São Paulo enfrenta, o Paraná está pensando uma maneira de dar corridas semanais em 2026. Certo? Essa é uma notícia aí importante para o Turf. E o Dettori iria montar o lendário Burro, mas a equipe do lendário Burro preferiu o João Moreira no lugar do Dettori. No dia 1º de fevereiro, 4 provas, Dettori, João Moreira e Ricardo nessas 4 provas. Mas quem ia montar o cavalo do Niju não era o Domingos, é o Moreira? Só que o Domingos tem um problema da visão, que ele foi barrado de montar na Argentina. Eu vinha dizendo isso para o Bibinho todo o tempo. Bibinho está esperando, o Dettori está esperando o Dettori. Aí eu lá no Paraná, eu fiquei sabendo que não iam dar a oportunidade. A Palermo mandou uma carta para San Isidro, não é para correr o Altair Domingos, né? E veja o problemão. O João Moreira conseguiu fazer uma loucura, né? Saímos do Paraná, fomos para o aeroporto. Moreira no aeroporto pegou um voo para São Paulo. Domingo. Pegou um voo para Hong Kong, 40 horas, para montar na quarta-feira em Hong Kong, para voltar 40 horas para Buenos Aires e montar no sábado, né? Então, por exemplo, se o Moreira não tivesse essa agenda maluca dele, que eu falei para ele, tu tá maluco, eu já fiz isso lá atrás, mas não dá para fazer isso. 40 horas para ir, 40 horas para voltar e montar em fuso diferente é complicado. Mas foi a alternativa, o Moreira vai montar os 3 cavalos, e acho que tem muita chance. Hoje eu dei uma entrevista para o Uruguai, o pessoal da Argentina me perguntando, eu falei, o Bataillé no papel é muito melhor que o Havana Siga. O Havana Siga ganhou um derby fraco, num tempo que não foi o tempo que precisa para chegar lá, mas é um cavalo em evolução, então tem que respeitar pela carreira do Rio, não pelo derby de São Paulo, né? Mas vamos lá. Grande Prêmio Mariano Procópio, Grupo 3. Antes, eu recebi hoje da BCPCC o calendário da associação de 2026. Eu sou sócio da entidade como proprietário e criador e tenho anuidade lá. Então, o calendário com a primeira mês de janeiro é a Ethereum. Cada mês tem um cavalo escolhido, todos do troféu Mossoró. E eu peguei o catálogo, não sei onde é que eu coloquei aqui, está uma esculhambação, né, na minha frente. O Chesapeake venderá na próxima semana, dia 19, liquidação total. A BCPCC sempre ajuda. O Licínio faleceu, 2, 3 dias depois os animais foram vendidos, para facilitar, para fugir de inventário, para a família ter a liberação dos animais aí rapidamente. Primeira prova, Grande Prêmio Mariano Procópio, Grupo 3. Eu vou começar com Bento, campeão do torneio de prognóstico São Paulo. Legender, é barbada? Barbada não é, porque a gente sabe que o Legender sempre, até ele, né, não tem acontecido. Mas ele, na realidade, baliza 1, vamos ver se ele vai picar bem. Na última foi impressionante. O Legender foi o primeiro a largar do bote, né? Depois que ele foi para o Meningolo e o Leandro Henrique está montando ele, o Legender não teve mais problema na partida, né? Então, ele tem a impressão que ele continua a força, eles se conhecem bem e tal, mas eu gostei muito da corrida da Le Bon Fallon.
foi uma corrida que me surpreendeu. Tudo bem que aquele dia ela botou do lado da Barzana e não deu. Quem jogou Barzana já ficou com medo lá na curva, né? Então, eu acho que ela pode ser, ela vai um pouco mais leve, a baliza 2. Eu acho que ela é a diferença natural para mim. É claro, eu marquei o Legenda. O Legenda é um cavalo espetacular. Agora ele é bem aclimatado no Rio, mas acho que o Legon Falon é a diferença certa. O Zumi voltou ao estado dele, está correndo uma barbaridade. Esse Wall Street foi bem até na curva, ele correu bem, ele é um cavalo que chega nesse páreo. E a nossa classe correu bem aquele dia. A nossa classe ainda tinha comentado, olha, a nossa classe acho que vai fazer uma boa corrida, e ela realmente correu bem, acabou passando a Barzana lá no final. Mas a minha ordem foi 1, 2, 4 e meia. 1, 2, 4 e meia. A pergunta, Leão. Corre na frente Legon Falon ou Wall Street? Rapaz, essa tua pergunta foi de vestibular. E eu gosto, às vezes, de concordar. Eu não gosto de concordar com você, mas essa tua pergunta ficou meio sem resposta. É difícil. Eu acho que, pela baliza, pelo jogo que o Ederson Fernandes é muito ligeiro, né? Eu acho que ainda corre a Legon Falon na frente. Mas o Wall Street é muito ligeiro também. E ele foi a 1.200, né? Legon Falon já está especializado em 1.000 metros. Eu acho que ainda a fêmea vai correr na frente, mas eu também acho que o Legend vai ganhar. E realmente eu acho que o Adelson Menegolo, que é um craque, né? É um craque. Deu jeito nesse cavalo, o Leandro Henrique se deu muito bem com ele. Força indiscutível, talvez seja um dos maiores favoritos. Tem muitos favoritos destacados no dia, né? É um dos grandes favoritos. E também marquei a dupla 12 com o Legon Falon e deixei o Wall Street para terceiro meia dúzia. O Zooming realmente está em melhor, mas eu acho que o Zooming está muito corrido. E outro dia ele ganhou uma vitória espetacular, né? Ele só correu 50 metros e ganhou no finalzinho. Mas acho que ele está um pouco corrido demais, eu preferi deixá-lo no segundo plano. A minha fórmula é 1, 2, meia dúzia e 4. Matias, os dois que falaram antes de você marcaram a dupla 1, 2. Você confirma a dupla 1, 2? Confirma a dupla 1, 2. E acredito que a Legon Falon vai correr na frente, porque o Esteves não vai botar dois bichos deles a brigar, né? Não acredito nisso. Eu acho que um vai para frente, outro corre segundo, não vai ter essa briga. O Legender é o cavalo do páreo, que nem vocês falaram, ele está largando no Rio de Janeiro. A baliza por dentro até pode ser boa para ele, que o páreo vai sair mexido, ele vai poder tirar para fora ali na entrada da reta e vir por fora e degolar o páreo. Deixei a Legon Falon para segundo. Deixei o Zooming para terceiro, porque, que nem o Leão falou na última, ele só correu os últimos 50 metros. E ele readquirindo a forma, ele já correu páreos bem fortes. Ele já tem terceiro para o Mandrake, chegando à frente do Legender no dia que o Legender não largou. E vou deixar o Wall Street para quarto. A ordem 1, 2, 4, meia. Ô, Matias, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Tem proprietário arrependido de ter vendido o Zooming, não? Leão, dependendo como é que foi o negócio, foi 75 mil, né? E ele teve parado muito tempo, tudo. Até recuperar o dinheiro, acho que foi bem vendido. Outra coisa, Olizão, é importante falar duas coisas que é muito importante. Tem dois animais aqui que estão, aliás, tem três, inscritos em mais de um páreo, né? O Willy Oban dele. Né? O Vetruvian, que é a paixão do nosso querido Matias, é um. Está inscrito Nova Delhi é outra. Nova Delhi é outra. E o Willy Oban também. Essa é a paixão do Bento. Então, a gente aqui tem que chamar atenção, porque na hora de comentar o páreo, né, esse é muito detalhe. Muito... A Tamara também está inscrita em 2 páreos, mas ela está com chance um pouco mais abaixo. E até o momento nós já temos 2 troféus declarados, hein? Tá bom? Bom lembrar, 4º páreo jogo, número 3, e 7º páreo Myanmar, número 7. 7, 4, 3 e 7º 7 já são forfés. É importante falar porque esses animais Vitruvian e a do Araras vão ser forças, né? Quer dizer, são... no páreo deles são as forças destacadas. Forças destacadas. E a gente aqui não sabe. Você não conseguiu contato com... Não conseguiu, né, Matias? Eu também não consegui saber. Mas vamos lá. Segunda prova, clássico Derby Clube. 3.000 metros. Vou começar com Lion. Aqui o Oviedo foi vendido ontem no leilão, né? Comprou o pessoal da Guiana. JP Racing. Pois é, acho que é o mesmo pessoal que comprou aquele tordilhão, né? O Galo White. Eu botei a foto no jornal
JP é Javed. Botei a foto dele no jornal essa semana. Pois é, o Oviedo foi comprado. Eu acho que o par aqui, sinceramente, eu acho que está entre o Gesto Nobre e o Oviedo. Os dois animais de mais categoria, né? Do par, são animais mais habituados a esse percurso. E eu, sinceramente, talvez acho que a dupla seja melhor que uma das pontas. Aí está um caso desse caso aqui. A Tamara está inscrita aqui e está inscrita em outro par mais abaixo também. Então, vou até tirar ela até da trifeta, porque eu não tenho certeza. Eu vou deixar o Zacatac, que vai muito levinho, vou deixar para terceiro. A minha fórmula é Oviedo 7, Gesto Nobre 2, Zacatac 4. Eu acho que na supertrilha inicial tem que botar os dois, tá? Gesto Nobre e Oviedo. E para quarto, de repente para quarto, Sugar Daddy número 1. 7-2-4-1 para o Miguel Leão. Lembrando que o leilão do Chesapeake será na próxima quinta-feira, dia 18, venda total de plantel. Matias? Rizon, aqui eu acho que está uma das boas indicações o Oviedo. Pelas turmas que ele vinha correndo, tudo, eu acho que ele seja a grande força do par e se especializando nessa distância aqui para correr a Taça Coati, aquela aqui, ele vai ser o cavalo dessas distâncias que vai ser ele. O Gesto Nobre, ele ganhou uma carreira reaparecendo em São Paulo. Pode ser que ele sinta agora já ter viajado para o Rio, por isso que eu vou deixar ele para segundo. Para terceiro, esse Zacatac, ele correu muito atrás aquele dia, muito atrás. Quando ele atropelou, o páreo já tinha terminado. Eu acho que ele é o terceiro nome com destaque. E para quarto lugar, se a Tamara correr esse páreo aqui, eu vou deixar a Tamara. 7-4-2-3. 7-2-4-3. 7-2-4-3, Francisco Bento. Olha, eu marquei a mesma coisa. Eu acho que o Oviedo está se especializando numa distância mais longa e eu acho que ele é a força. O Gesto Nobre fez uma grande corrida aqui em São Paulo. É claro que a gente sabe que o Rick de Great ganharia o páreo aquele dia. O Moreira não teve a melhor direção, mas mesmo assim o Gesto Nobre fez uma grande corrida. Eu acho que ele é a diferença certa. Dos demais, eu acho que o Sugar Daddy é um cavalo, embora mais velho, isso aqui e tal, que tem boas corridas na distância também, é o ganhador do Derby aí no Rio. Eu acho que tem que respeitar ele, eu acho que é uma entomação que ele se comporta bem. E mesmo se a Tamara correr, deixei ela como quarto nome aqui, que é a ordem 7, 2, 1 e 3. 7, 2, 1 e 3, apenas para lembrar, o Sugar Daddy estava em Recife, onde fracassou nos grandes prêmios, está retornando à Gávea. Ele no páreo do Born Sleep, ele não existiu, certo? Born Sleep nesse páreo, na minha convicção, também não existiria. Mas é bom alertar os turistas que ele estava correndo na Madalena. Oi? Mas o Sugar Daddy nunca correu bem na areia. Lá na Madalena é areia. Então, é claro, que às vezes o cavalo vira porque tu fazes isso, entendeu? Não, sem dúvida. Mas se você for olhar, é um páreo abaixo daquilo que ele corria. E é um cavalo de grama, né? Certo. Então, vamos lá. Terceira prova especial tirolesa. Vou abrir com o Bento, é isso? Matias. Com o Matias. Vou abrir com o Matias. 1.600 gramas. Aqui tem uma coisa que eu vou falar rapidamente. O ano passado deram o troféu Mossoró para o Odalisca, melhor potranca. Mas, para mim, naquele momento, o troféu Mossoró deveria ter sido dado à Special do Iguaçu, que tinha 2 grupos 1, 4 vitórias, invicta, e permaneceu invicta. Tá? E a Odalisca tinha uma vitória de grupo 2 na Semana do Brasil e uma vitória na estreia na enturmação, acho eu. Matias, vai lá. Concordo que tu falou do troféu Mossoró. A Special do Iguaçu teria que ter recebido esse troféu. Rizon, aqui eu acho que tem a dupla mais firme da programação. A Only Believe e a Odalisca. Eu acho que as duas têm destaque sobre as demais. A Odalisca é tida como craque. O Esteves esperou até agora para trazer ela. A Only Believe está mais corrida, está em evolução. Cada vez ela ganha mais fácil e vem mostrando que na Tríplice Coroa acho que vão ser as duas éguas que vão ter destaque para brigar na Tríplice Coroa. A Zuludões, acredito que vai correr por uma colocação. Tutti Frutti, às vezes que corre na frente, corre bem. Essa Milheteira está muito forte, a turma para ela. E essa Dani Bond, eu acredito também que apenas por uma colocação. A minha ordem nesse páreo vai ser 4, 2 e 1. 4, 2 e 1.
a pergunta que não quer calar. Leão, você concorda ou discorda? Não, eu concordo. Eu concordo. A Odalisca vai ser mais uma dessas grandes favoritas, né, da domingueira. Ela é tida realmente como craque desde o início. Eu sei histórias dela a respeito espetaculares. E realmente as duas vezes que ela ganhou com muita facilidade. Eu marquei essa dupla 24 também, mas eu não tenho essa convicção vinda do grande gremista Carlos Matias. Eu acho que a Tutti Frutti, que é ligeira, a Emiletter, que também é ligeira, aí depende muito como vai sair o trem do Paiva, né? Porque essa Only Believe, vem as duas últimas corridas, ela ganhou. A penúltima ela ganhou um pouco apertada, mas ela foi prejudicada. A última ela ganhou muito fácil, foi o primeiro Paiva daquele dia do Latino. Ela ganhou com expressiva facilidade. Mas convém lembrar que foram 2.000 metros essas corridas, né? Dessa vez vai ser na milha. É óbvio que o Esteves está preparando ela para a primeira prova da Tríplice Coroa. Me parece óbvio. E por isso mesmo eu acredito que ela vai correr muito. Eu acredito que a Odalisca vai vencer, porque, pelo que eu soube, ela é tida em altíssima conta. E vou ficar com o Only, mas eu não acho essa dupla 24 tão barbada assim, não, tá? Acredito que tanto. As outras aqui, a Tutti Frutti e a Milettera, que são ligeiras, as duas são ligeiras, de repente, se é um trem meio de pique, pode ser que não dê tempo da Only Believe chegar para alcançar as duas à frente. Mas eu vou ficar com a Fórmula 4, 2, 3 e 5. 4, 2, 3 e 5. Francisco Bento, concorda? Olha, se fosse 2.000, eu ia ousar marcar um Only Believe. Só para você ter uma ideia. Eu acho que essa Only Believe, aquele dia que ela ganhou e ela não deixaram ela correr, a Odalisca é craque. Eu também acho que ela tem muita chance de virar craque mesmo. Mas ela está aumentando a distância. Agora não. Como é 1.600, eu mantive a Odalisca, porque a outra vai vir na redução. Mas se fosse 2.000, que nem eu disse, eu ia ousar marcar um Only Believe. Eu acho que essa Only Believe é uma potranca diferente. A Odalisca também é. Acho que essa dupla aqui vai dar. Ou de alguém. Eu acho que não vai ter problema aí os 400 metros. Acho que, é claro, a corrida vai ser, na minha opinião, mais favorável para a Odalisca, mas no meu jogo, mesmo em 1.600, eu vou dobrar. Eu não vou cravar a Odalisca, não. Essa Only Believe, na estreia, ela fez um terceiro para aquela Wendy Rose. Eu achava que essa Wendy Rose não era tudo isso. E ela mostrou para mim o seguinte: não, eu sou boa mesmo. Ela já ganhou, ela subiu de turno e ela perdeu aquele dia daquela que você disse que era Tropicália, mas foi duro para passar ela. Ela vai para frente e ela engrossa. Essa Wendy Rose é boa. E se a gente olhar aquele páreo, era um páreo com cerca móvel, ela teve uma corrida muito desfavorável aquele dia, e ela chegou a um corpo e 3/4, sem poder correr. Depois meteram ela numa grama pesada, ela foi correndo no páreo daquela Riva MC, que a gente falou, Riva MC não é tudo isso. A gente viu o que ela fez aí depois que ela saiu desse páreo. Depois ela foi naquele páreo da Oceânica, que era um páreo encorpado, teve todo aquele prejuízo, ganhou. E nessa última corrida dos 2.000 metros, que foi o primeiro páreo lá do último meeting que a gente viu, ela ganhou em 2:00, numa grama macia. Ela não tomou conhecimento. A Riva MC, que a gente viu que é boa potranca, ela chegou aos 4 corpos atrás. De toda forma, a Odalisca até os 1.600 aí, ela já não precisa provar nada. Vamos ver quando aumentar para 2.000, como é que ela vai se comportar. Ela é craque, mas eu sempre gosto de ver a corrida. 2.000 já é uma corrida diferente, é na curva, ele já sai naquele cotovelo da curva lá, já é uma corrida diferente. Mas marquei a mesma ordem, 4, 2, acho que a dupla tem destaque, das demais eu acabei deixando essa Tutti Frutti 3 e Zulu Dance 1. A minha ordem foi 4, 2, 3 e 1. 4, 2, 3 e 1, unanimidade na exata 4, 2. Eu sigo achando que vai ganhar esse páreo uma filha dos Sangalhos. Não sei qual das duas. Eu acho que você acertou. Chegamos à quarta prova, prova especial Gualicho. E aqui eu abro com o Bento. Olha, esse Uncle King, as duas vitórias dele foram impressionantes, né?
principalmente a última, e ele ganhou desse Otelo, que a gente já viu que é um bom animal. Aí a gente pegou e falou assim, mas o Next campeão não é tudo isso, nós vimos que ele é bom. Então, e ele ganhou parando. Não é que ele ganhou correndo, ele ganhou parando em 95. Se ele confirmar essa corrida, é mais uns Sangários aí que eu acho que vai para o Barbante. Né? O 007, a última corrida dele, para mim, não valeu. Ele teve uma corrida muito desfavorável. Eu vi bem esse replay depois daquele par do Luca Baby, ele chegou só a 3 copas. Para mim, ele é a grande diferença aqui. Acho que vai dar essa dupla também. Dos demais, o Talent Man vai correr bem. Ele é um animal que tem corrido bem. Eu acho que ele vai chegar de novo aqui. E esse Elton, eu acho que esse cavalo está devendo, mas ele me parece um bom animal. Eu deixei ele aqui como uma diferença dessa dupla. Acabei marcando a ordem 4, 7, 10 e 2. Dos demais aqui, eu acho que esse Motivo de Amar fez uma corrida razoável. O Mercal Break pode correr, mas eu acho que para colocação. Acho que essa dupla 4 e 7 tem algum destaque. Dos demais, eu respeito mais o Elton e esse número 2 aí, o Talent Man. A ordem 4, 7, 10 e 2. Matias? Eu vou concordar com o Bento também. Eu acho que a dupla tem destaque. O Uncle King já se mostrou ser diferente. Eles têm muita esperança no Uncle King. O 007, no começo de campanha, era o melhor ponto da cocheira. E na última ele teve contratempos e ainda ele chegou colocado no par ali. A gente viu o Havana Cigar, Zuka Baby, Star de Iguaçu. Então ele é o rival certo desse par aqui. O Elton, que nem o Bento falou, é um cavalo que está deitando modéstia. Uma hora ele pode surpreender com uma pule boa. E dos demais, o Talented Man e o Zadig Voltaire é os que podem chegar colocados. A minha ordem nesse páreo vai ser 4, 7, 10 e 8. Leão? Eu estou um pouquinho preocupado pelos 4 primeiros pares, acho que a gente está marcando tudo igual. Hein? Eu vou ficar com o Uncle King também, tido como craque esse cavalo, né? Tido como craque. E eu vou marcar a dupla com 007, porque eu soube que na última corrida dele ele não estava bem, quase não foi inscrito, e aí correram, né? De qualquer maneira correram, e ele fracassou por isso. Mas ele, aqui, dos demais, tirando o Uncle King, me parece também ser o melhor nome, vou ficar com essa 47. E o mesmo caso que tanto o Chico Bento como o Matias falaram, os outros 2 animais que são os adversários dessa fórmula aí, dessa 47, é o número 2, Talented Man, que custou, né? Custou para ganhar esse cavalo, enfim, mas vem de vitória. E esse Elton, que eu sei que ele tem trabalhos excepcionais, trabalha sempre muito, muito bem, e está difícil um pouquinho de confirmar. Na última, inclusive, foi jogadíssimo, mais uma vez, muito jogado. Naquela prova, vocês terem uma ideia, aquela prova de grupo 1, que ganhou o Zuka Baby, o Elton, se eu não me engano, ele foi o favorito do páreo. Então, vocês terem uma ideia, é um cavalo que acho que merece o respeito, assim, principalmente pode furar a dupla assim. Vou ficar com a fórmula 4, 7, 10 e 2. 4, 7, 10 e 2, mais uma unanimidade. Na dupla 4, 7, o Uncle King é tido como craque pelo staff do Aras Legacy e como espada forte para ganhar a Tríplice Coroa. Chegamos então à quinta prova, Grande Prêmio Oswaldo Aranha. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 18, o Chesapeake estará liquidando. E nesse sábado tem Pellegrini com o Bataillé e também o nosso Havana Cigar disputando a vitória nesta prova e o lendário Brujo no Velocidade. Bem, o Grande Prêmio Oswaldo Aranha, grupo 2. Quem começa agora é o Leão. Aqui estamos diante daquela situação que eu falei no início do programa, né? Se correr a Nova Delhi, ganha a Nova Delhi. Se não correr, ganha a Gebre Chambertin. Se correr, ganha a Nova Delhi. Se não correr, eu acho que dá a dupla 58. Eu acho que ganha a Gebre Chambertin, mas eu não acho ela barbada, não, tá? Se correr a Nova Delhi, para mim, indiscutivelmente, força absoluta da competição, crava no pique 7. Ela não correndo, eu acho que está entre a Gebre Chambertin, número 5, e a naturalizada, número 8. E das demais, talvez a Vanessa da Pata seja o melhor nome, número 3. A fórmula é assim, a fórmula das duas, uma. Ou é 7, 5, 8 e 3, ou 5, 8, 3
E aí, para quarto, pode chegar aqui qualquer um aqui, talvez. Ainda está a Tamara inscrita aqui também, ainda para complicar mais a vida da gente aqui, ainda tem mais essa inscrição aqui. Mas, de qualquer maneira, Nova Delhi correndo esse par aqui, não tem como perder, é uma pule baixíssima, né? Não correndo, eu gosto muito da dupla 58 de Gebre Chambertin e naturalizado. Matias, se o V. Borges montar que nem montou a Niverball, pode ganhar Gebre Chambertin? Pode, claro. Porque o Perfeitamente. Pasteur ganhou da Niverball, né? A chance do Pasteur ganhar era só o V. Borges botando fora a carreira aquele dia, né? Não. Mas nessas carreiras de compromisso, o V. Borges em Grande Prêmio ele é diferente. Ela correndo esse par aqui, ela é força destacada. Ela já mostrou que ela é diferente para essa enturmação aqui. A fiel escudeira dela é sempre a Greve de Chambertin. Quando ela corre de frente, ela se agranda, ela é outra égua, ela sempre complica os pares. E é a única ligeira do páreo. Né? Aparentemente não tem ligeira para acompanhar ela. Então ela vai largar, tirar 2 e 3 e aqui para baixo vamos ver se a Nova Delhi correr, tentar passar por ela aqui embaixo e pregar uma peça. Das demais, eu gostei muito da atuação da Niágara. Eu já tinha indicado ela aquele dia como uma boa pule para ela chegar e ela chegou correndo bastante. A Vanessa da Pátria, eles levaram ela na turma para ela se aguerrir e ganhar uma carreira. Ela ganhou uma carreira apertada aquele dia. E essa naturalizada já falaram bem dela. E eu vou deixar para falar da Mindset, essa lá embaixo, que ela simplesmente em São Paulo ela não conseguiu correr. O Domingos não fez ela correr, ela não conseguia correr de jeito nenhum. Tá correndo nada, né? Não, ela estava agarrada da boca o tempo inteiro, contrariando ela. Ela é tida como muito boa, ela é a irmã da Quinlova, então a gente tem que respeitar como uma novidade no par. Eu vou indicar 7-5, para terceiro eu vou deixar a Niágara, e para quarto lugar eu vou deixar a Mindset, 7-5, 2 e 9. 7-5, 2 e 9, Bento? Olha, eles já falaram basicamente tudo, eu concordo, acho que a Nova Delhi, se correr, é a força indiscutível. A Gebre Chambertin fez aquela corrida na última que a gente imaginava, ganhou, né? E ela continua falhando a Nova Delhi, ela é a carta brava do par aqui. Das demais, eu acho que a Vanessa da Pata, ela é uma égua que corre bem 2 quilômetros, ela tem corrida para Nova Delhi, para Gebre Chambertin, a 4 corpos. Essa corrida, como o Matias disse, ela veio só para aguerrimento. Ela só pode ter melhorado com aquela corrida. Eu acho que ela é o terceiro nome aqui. Se alguma das duas ali falhar ou não correr a Nova Delhi, eu acho que ela é a diferença certa. Claro que tem essa Niágara, a corrida foi muito boa, a última corrida dela. Ela chegou descontando, ela teve uma reta meio entreverada. Quando ela embalou, ela chegou voando. A naturalizada tem chance, como o Leão disse. A Tamara, a gente não sabe se corre esse páreo ou outro, mas é uma boa potranca, também já correu esses páreos aqui com a Gebre Chambertin, com a Night of Rose, ou seja, ela é uma potranca e ganhou naquele dia na desclassificação da Nova Delhi, né? Acabou ganhando aquele páreo lá. Foi ela que ganhou? Não lembro. Acho que foi, né? Foi. Foi ela, né? Acho que foi. Então, ela é uma potranca melhor para mim nesses 2 quilômetros do que os 2.400 também tem chance. Como bem disse o Matias, a corrida da Mindset em São Paulo não valeu. Né? Ela chegou a 4 corpos ali sem correr. Então, é uma irmã da Quinlova, precisa pegar e ver como é que ela vai se portar aí na primeira corrida no Rio, vai com Viana. Ela também tem boas possibilidades aqui, mas acho que a dupla 7 e 5 tem destaque. Marquei a ordem 7, 5, 3 e 2. Rison, você está sem som. Rison, cortou teu som. 7-5-3-2, eu vou discordar aí do Matias e um pouco do Bento. Eu acho que a Mindset, eu concordo com o Leão. Ela não está correndo nada num páreo extremamente mais fraco que este em São Paulo. Ela tem mais fama do que corrida. Parecia que ela ia ter um caminho igual ao da Quinlova, mas esse caminho não está acontecendo. Matias, virada do programa Grande Prêmio Leão de Paula Machado, Grupo 1, pela primeira vez aberto para produtos de 3 anos e mais idade. Era um páreo reservado apenas para os 3 anos. E essa abertura aí dificulta. Com quem você vai ficar? Rison, aqui a gente analisando o páreo, aparentemente tem uma força destacada. Para mim, no meu modo de ver. O Oderich, a carreira que ele fez ali contra o Zuka Baby
e contra o Special do Iguaçu. Ele ainda foi prejudicado aquele dia. Ele deu boa impressão. A carreira dele de São Paulo, que ele ganhou do Star do Iguaçu, foi aquela carreira que o Star do Iguaçu abriu, se não ganharia, mas ele estava correndo provas bem fortes. O Express Moon era para correr o Pellegrini, está correndo esse páreo aqui. O Laika Troja mostrou um padrão de carreira que ele voltou a correr o que ele corria antigamente. O aumento da distância a gente vai ver como é que ele vai, mas ele correu pra caramba a última carreira. O Vitruvio, eu não sei se ele vai correr esse par aqui. Se ele correr esse par aqui, eu acho que essa distância não é boa para ele. Eu acho que ele é um cavalo de 1.600. O Galo White, para mim, é o cavalo que vai pontear o páreo com 2 e 3, não tem ligeiro para acompanhar. Talvez o Laika Trojan tenta correr perto dele. E o MC Arrocha, as últimas carreiras não valeram. Mas para mim, eu acho que o Oderich tem destaque. Para segundo, eu vou deixar o Galo White. Para terceiro, eu vou deixar o Express Moon. E para quarto lugar, eu vou deixar o MC Arrocha. 2, 8, 5 e 9. 2, 8, 5 e 9. Bento, o Galo White firmou carreira, hein? Marcou um tempasso na última. Firmou, né? Ele, na realidade, fez um tempasso, fez basicamente o mesmo tempo do Grande Prêmio Brasil, ganhando daquele jeito. No Grande Prêmio Brasil já tinha corrido uma barbaridade. Eu, particularmente, só não gosto muito desse negócio. Sobe distância, desce distância. Sobe distância, desce distância. Ele, na realidade, estava indo melhor nos 2.400 e agora volta para 2 km. Né? Na cabeçada da curva, é claro, cabeçada da curva por fora ali, provavelmente ele é mais ligeiro e vai pegar e vai sentar o pau na estrada, né? Mas é um ritmo diferente de corrida. Então, eu passo com um pouco de reserva, muito embora ele esteja correndo muito. Eu acho, como o Matias disse, que o Oderich vai ganhar. Tem impressão, mesmo correndo o Nova Delhi e Vitruvia. Eu prefiro o Vitruvia mais na milha do que os 2.000, eu já falei isso algumas vezes. Ele correu muito bem na seletiva lá do Latino, os 2 quilômetros. Ele fez um terceiro colado ali, a 1,5 corpo. Para mim, até foi uma corrida acima do que eu imaginava do Vitruvio aquele dia. E ele melhorou, né? Ele voltou ao estado dele. Então, devem estar fazendo mais uma tentativa novamente com ele nos 2 quilômetros, mas para mim ele é um cavalo milheiro por excelência. A Nova Delhi é uma égua que pode surpreender mesmo nesse páreo. Ela é uma potranca que tem uma arrancada que, quando ela vem, ela pode, ainda mais no ritmo violento, como o Galo White provavelmente vai fazer. O MC Arrocha foi muito decepcionante a corrida dele aí no Rio, deram uma parada nele, deve voltar bem. Se a raia estiver seca, MC Arrocha, muita chance. Se a raia estiver mais pesada, eu já não gosto muito. Acho que o dele vai ganhar. O Express Moon tem esse mesmo problema do Galo White, subiram a distância, volta na distância agora, tal, mas eu acho que o Express Moon é um cavalo até 2.000. Ele foi bem até nos 2.400, para mim surpreendeu, mas eu acho que ele é melhor em 2.000. Mas tem esse problema de sobe e desce aí que eu não gosto muito. Eu marquei o Oderich e deixei aqui, eu não sei se vai correr Nova Delhi e Vitruvia, mas se correrem os dois, vão chegar e Galo White. Então, mas marquei como ordem a ordem 2678. 2678, Leão? Bom, esse par eu acho um pouco difícil de analisar, sabia? Primeiramente, que a gente não sabe se Nova Delhi e Vitruvio vão correr aqui, né? Já começamos com uma grande dúvida, né? Que são animais clássicos, muito bons, todos os dois tidos em alta conta. Eu acho que a Nova Delhi correr aqui, eu acho que ela vai ganhar, tá? Eu acredito num trem muito vivo na frente, não é só por causa do Galo White, não. O Oderich, na última, eu soube que ele teve um problema, tá? A corrida dele foi abaixo do esperado, porque ele acusou que teve um problema. É evidente que é um cavalo que, se ele confirmar aqueles tempos que ele metia, principalmente que ele meteu aqui em 1.400, eu já acho que ele vai correr perto. Tá? Vai largar por dentro. Na última vez ele não correu perto porque tinha um faixa, o Oak Kronos, que era do mesmo proprietário, que foi fazer o papel de faixa, ele correu mais acomodado. Eu acho que é um cavalo que gosta de correr mais perto. Mas, evidentemente, que com o Galo White no páreo, e é bem verdade também que o Galo White dessa vez não vai com o Xavier, vai com o João Vitor, né? E
está correndo um pouco mais na mão o Galo White. Eu acho que ele melhorou muito também por causa disso. Ele está correndo mais, não está tirando 8, 10, 15 copos na frente, como ele gostava de fazer. E aí eu acho que o páreo pode ser, se o Oderite for acompanhá-lo, porque o Lake é uma incógnita também na distância. Sinceramente, eu não sei. E por isso que eu acho que é um páreo muito complicado. O MC Rocha está voltando ao cavalo que a gente sabe que sempre adorou a grama leve. A última corrida dele, a grama não estava seca e ele parou. Acho que ele fez até forfé depois disso, teve uma corrida que ele não correu. E ele está voltando agora. E o treinador é o tal de Luiz Esteves, né? A gente tem que respeitar esses meetings, a gente sabe quem dá as cartas sempre, né? Então, eu acho o páreo muito difícil. E ainda tem o Vitruvio, que eu também, apesar de eu achar que ele é melhor na milha, eu não posso tirar a chance dele também mesmo em 2.000 metros, não. Mas difícil, o Express 1 fez uma corrida espetacular no dia da seletiva do Latino, ele foi quinto. Páreo duríssimo, sabe? Eu acho que a nova dele ela é um pouco mais de categoria do que essa turma aqui toda, na grama leve. Mas também não sei se ela vai correr aqui. Eu vou arriscar ficando com ela para ponta, vou deixar o Oderite número 2 para segundo, vou aí para terceiro, eu acho que já fica mais aberto. Eu acho que o Vitruvio, o Galo White e o Messias Rocha estão em plano bem parecido. Minha fórmula, portanto, é meia dúzia Nova Delhi, 2 Oderite. Vou deixar o Galo White 8 para terceiro e Messias Rocha 9 para quarto. 6289, fechamos aí esse páreo, que é um páreo meio, realmente, tem um pouquinho de dificuldade. Agora, Mas o Oderite vai com 55 ainda, né? Ele leva 4 quilos de vantagem de todo mundo. Né? Ele leva 4 quilos de vantagem, mas eu acredito que o Galo White, ninguém vai correr na frente dele. Quem quiser ganhar vai ter que ganhar do Galo White na reta final, porque ele melhorou mesmo. E cavalo que está em forma tem que ser respeitado. O Star do Iguaçu e o Zuka Baby ganhariam esse páreo? Talvez. A gente tem que considerar que o Oderite chegou perto do Havana Cigar. É isso que eu estou dizendo. Essa é uma referência muito boa. Mas eu soube também que ele Mas o Galo White chegou a 2 corpos do Cincel e da Ethereum. A Cincel e a Ethereum ganharia esse páreo? Não, 2 corpos. Não, 2 corpos não. Chegou mais. Mas chegou ali, né? Demoraram para passar por ele. Foram passados 2.200 metros. Ele chegou a 5 corpos daquele dia, corrida muito boa do Rocha, que a gente tem que elogiar, criticar quando precisa e rir, não. Mas o Rocha deu uma direção no Grande Prêmio Brasil muito boa. Né? Ele deixou o cavalo respirar na curva e por isso que ele engrossou. E depois dali para frente, você tem razão, Rizon. O cavalo melhorou uma barbaridade. O tempo dessa última corrida dele é impressionante, porque era um páreo que não ia ter ritmo, o ritmo era dele. E o Xavier chegou brincando com ele. Eu acho que esse páreo é muito difícil a gente ter certeza como é que vai ser o páreo. Principalmente porque a nova dele vai correr, né? O que o Matias está dizendo, que é o que eu acho que ele dá, o Oderite foi muito prejudicado. Eu acho que ele não ganharia aquele páreo, mas ele foi muito prejudicado. Se vocês olharem, tinha um cavalo que fez a faixa para ele, foi o Rock Cronos, é verdade. Só que é o seguinte, ele entrou 8º na reta. Ele entrou 8º. E quando ele começou a atropelar com o Estádio do Iguaçu, é aquilo que eu comento com o Matias. Na dúvida, vamos de Moreira. Porque o Leão fala isso também. Na dúvida, vamos de Moreira. Porque o Moreira balançou o Estádio do Iguaçu para fora e para dentro. Outro jockey ali, o Estádio do Iguaçu não teria chegado. E o Moreira balançou o cavalo para fora, para dentro, isso aqui no tal, trocou de mão para dentro, trocou de mão para fora, e ele pegou e quase ganhou o páreo do Zuka Baby. Se bem que, volto a dizer, para mim, aquele páreo, se o Aparecido tivesse dado a direção normal no Havana Cigar, eu não sei não, se não ganhava a Havana Cigar. Mas isso são outras histórias, acho que o páreo, na minha opinião, quem quiser ganhar, o Galo White vai correr na frente, é que eu não gosto muito desse negócio de 2.400, 2.000, ele fez duas fez 2.000, 2.400, 2.000, 2.400. Agora vamos para 2.000. Eu acho que ele está melhor em 2.000 do que em 2.400. Eu acho que se. Eu acho o contrário. Eu acho ele melhor em 2.400, porque o Galo White, quando ele sai naquele ritmo muito violento, você lembra que na seletiva, o Galo White vai correr com 5 e 6 na frente, isso aqui e tal. E ele correu. Quando entrou na reta, não é que ele sentou, não. Mas ele, na realidade, diminui porque o ritmo é mais violento. Nos 2.400, ele sai violento
ele respira na curva, porque ele aprendeu a respirar na curva lá, e olha, na reta, quando o Will Xavier soltou ele nessa última aí, eu vou te dizer uma coisa, não sei, se fosse o Brasil, claro, tinha o Sim, seu Ethereum e tal, mas eu não sei, se ele tivesse no estado que ele está, não sei se pegavam ele não, viu? Em todo caso, na minha opinião, gosto mais dele em 2.400, mas ele voltou para cima do Tyrion. É verdade, mas em 2.400. Bem, chegamos à 7ª prova, é o Prêmio Albatroz, é um par de turma, começa com o Bento. Bom, Rizon, o Lorde Alfa, desde a estreia, a gente tem ele aqui em São Paulo, tinha como craque e tal, ele perdeu uma corrida na estreia inacreditável, depois ele ganhou 2 seguidas muito bem, ele ganhou 2 páreos, depois ele teve um problema, deu aquela parada, fez uma corrida de reaparecimento só para Guerri, voltou na milha em São Paulo, fez um corridaço, perdeu do Mr. Man 92 na milha aqui em São Paulo, daí estenderam ele para os 2.000, para mim ele não é cavalo para 2.000, pela característica do animal. Para mim, pela característica dele, ele é um milheiro nato, daí voltaram ele aí, levaram para a Gávea, favorito de 1,10 aquele dia, e ele acabou perdendo um páreo, na minha opinião, para a pretensão dele, um páreo bem mais fraco, né? Ele é muito superior àqueles animais que ele perdeu ali. Deram uma parada, ele ficou aí com o Menegolo, vai com o Leandro Henrique, eu tenho impressão que ele vai agora confirmar tudo que esperam dele, e eu não vejo assim, tirando esse Olímpico Oman, e pintou muito bem na estreia, eu acho que os outros animais são inferiores ao Lorde Alfa. Então, marquei o Lorde Alfa com uma certa convicção, acho que ele vai ganhar, e acho que a diferença dele é o Olímpico Oman. Claro, o Malkovich 1000 agora está correndo bem aí na Gávea, mas não dava para comparar o Lorde Alfa com o Malkovich 1000. Né? O Talango correu muito na última corrida, correu bem. O Borba Gato, a gente sabe que é um animal que tem uns problemas, mas é um bom animal. Mas eu acho que isso aí, os outros, de uma maneira geral, são equilibrados para a dupla. Se o Lorde Alfa confirmar, larga e acaba. A diferença para mim é o Olímpico Oman. Marquei essa ordem em 2 e 5, e dos demais acabei deixando o Malkovich 1000 e Borba Gato. A ordem foi 2598. 2598, Miguel Leão, que é o carioca da tela. Para mim, o Lorde Alfa corre menos no Rio. Você acha isso ou não acha? Não, eu discordo de você. Eu acho que ele não foi bem corrido naquele dia pela Giane, não. É um cavalo que gosta de correr na frente. E a Giane sofreu ele os primeiros 200 metros, que eu não entendi muito bem, para correr terceiro. Enfim, não sei se foi ordem, não sei se o cavalo não estava muito bem, que a Giane é uma ótima jaqueta, mas o fato é que a corrida dele foi muito fraca. Agora, concordo que o Chico Bento era um cavalo milheiro por excelência. Eu lembro que no dia que ele veio correr aqui na Gávea, que ele veio correr um páreo fortíssimo, que foi no dia... Eu sei foi que no Grande Prêmio do Estado do Rio de Janeiro, ele entrou 5º lugar. Exatamente, eu estava ao lado do Vitório Fornazaro, na oportunidade, na mesa lá do Troféu Mossoró, e ele me falou que aguardava uma grande corrida desse cavalo. E ele correu bem mesmo, ele correu um páreo forte. Eu acho que aqui, sinceramente, não tem ninguém para acompanhar ele, não. O Leandro Henrique vai cuidar logo dos papéis, ele vai largar e vai para frente. E aqui não tem, aparentemente, não tem ninguém. Que o Borba Gato, que é o que mais aqui pode se aproximar de correr perto dele. É um cavalo que também só corre na corrida, só corre na frente. E o Malkovich 1000, mas acho que esse é mais fraco, tecnicamente falando. E realmente a dupla com o Olímpico Oman parece ser quase certa, mas esse cavalo Olímpico Oman, eu lembro que eu indiquei ele várias vezes aqui naqueles pares de Vitruvia, e ele parecia que está mandando muito nervoso, o cânter dele parecia estar suando muito. Então, um cavalo tem que ser muito bem observado no galope de apresentação. Mas, tecnicamente, sem dúvida alguma, são as duas forças do páreo, 2,5, ou 2,5, perdão. E vou deixar o Talangue, eu gostei muito da corrida do Talangue, estava muito bonito no canto esse cavalo, que apareceu na direção espetacular do Anderson Fernandes, e ganhou um primeiro páreo recentemente aqui na Gávea, vou deixar ele para terceiro. 2, 5, meia dúzia, e para quarto vou deixar o Borba Gato, que é o cavalo que vai figurar e pode chegar ali entre os primeiros. 2, 5, meia dúzia e 8. Matias, vai firmar a dupla 2-5? Vou firmar a dupla 2-5, mas vou inverter a ordem do vencedor.
Aquele dia do Lorde Alpha, a Giane deu uma partida nele e daí depois nos 200 metros ela levantou ele. Ele gosta de correr solto na frente, né? Ele correndo solto na frente, ele é carta brava do páreo. Não tem nenhum que possa chegar perto de acompanhar ele aqui. O Olímpico Man já vai ter que tratar dos papéis cedo para poder passar dele. Talang sempre foi tido como muito bom, confirmou só agora, demorou a confirmar o padrão de carreira. O Borba Gato vai largar e vai tentar ir, porque as carreiras do Borba Gato melhor é quando ele corre de frente. Se ele não correr de frente, ele não existe. Então, ele vai largar aí. O número 9, Malkovich Mil, fez umas boas carreiras, é chegada certa no par. O Tomahawk corre quietinho por uma atropelada, é outro que vai chegar. Esse juízo finale, a turma tá forte para ele, mas ele vai correr quietinho para chegar numa colocação, pode explodir uma quadrifeta aqui. Eu vou indicar o Olímpico Man para frente, vou deixar para segundo o Lorde Alpha, para terceiro eu vou deixar Malkovich Mil e para quarto o número 3, Tomahawk. 5293. 5293 para o Matias. O Tomahawk, o Lúcio Moura vai levar um troféu, né? Porque o cavalo está há 4 anos ou 5 anos no Rio de Janeiro e sempre faturando, hein? Sempre faturando. É uma caixa, uma Esse poupança cavalo, na Caixa Econômica. esse cavalo foi um cavalo que ganhou no último páreo com o Bruno Queiroz, antes do Bruno Queiroz ir lá para fora. Eu lembro disso perfeitamente. Uma atropelada bonita por dentro. Ele foi escrito várias vezes em claim de 11 mil, 10 mil, ninguém comprou ele. Não, mas antes do Bruno Queiroz ir para fora, ele ganhou a última corrida do Bruno Queiroz aqui na Gávea, antes de ele ir começar para o exterior. E ele ganhou um primeiro páreo que o Maximum Drive era favorito, que o Maximum Drive correu de frente, ele ganhou lá por dentro, que chovia pra caramba, ele ganhou o primeiro páreo aquele dia por dentro também. Já ganhou um dinheirinho, só ganha com pule boa, né, Rizon? A gente conhece o luxo. Grande Prêmio Frederico Lundgren, Grupo 3, Milha Grama, Lion. Aqui voltamos à história do Vitruvia, né? Vitruvia correndo esse páreo aqui, sinceramente, eu, apesar de não nutrir a mesma paixão que certas pessoas nutrem por ele, não tem como marcar contra esse cavalo. Porque eu olho aqui para cá, olho para lá, olho para aqui, olho para lá, não vejo como ele perder. As coisas na Gávea, às vezes acontecem as coisas esquisitas, mas em grande prêmio, aqui o Vitruvia correndo aqui, crava na Supercrim final e é uma boa cravação no Pic 7 também. Acho ele, na minha opinião, se ele correr esse páreo aqui, eu acho ele barbado. Se ele for correr a prova mais forte, o grupo 1, aí eu já acho o páreo uma loteria. Aí eu acho o páreo bem difícil, aí tem que encher na Supercrim final, tem que encher no Bet e tem que encher no Pic 7. Eu vou marcar para a dupla, vamos considerar que ele vai correr. Eu acho que vou arriscar uma dupla aqui de rateio, eu acho que é uma dupla de rateio alto. Vou marcar com o Barão da Lagoa, número 9. Uma dupla bem ousada, tá? Número 10. Dupla 9 e 10. Não gosto de marcar dupla de 2 animais largando por fora, não. Mas esse Barão da Lagoa, vou dizer uma coisa para vocês. Eu achava ele um cavalo absolutamente comum. E aí, quando ele pegou a grama, aí ele ganhou com o Ângelo Massosa, pá. Depois pá de novo, e depois pá de novo. Ninguém acreditava, ele ganhando sempre com firmeza. Como dos demais aqui, né? Tem aqui um cavalo que Chico Bento, eu e Chico Bento erramos toda hora, que é o Moroca. A gente não sabe mais o que falar do Moroca, não sei o que falar. Eu peço até desculpas aí a todo mundo. Ele foi vendido ontem? Não, foi defendido. Foi defendido. Pois é, eu não sei nem o que falar desse cavalo. Aqui os demais que Jediná, que é mais velho, tem seus dias de correr, corre bem. Essa Romaria está misturada com os machos. Esse Navy of War, eu falei na última aqui para vocês que eu não gostava mais desse cavalo. São gente que marcou ele para segundo, para terceiro. Mas aqui nesse páriozinho aqui, é um páreo muito complicado, tá? Vitruvia correndo é barbado, Vitruvia não correndo. Loteria, vou marcar 9, Vitruvia, 10, Barão da Lagoa. Vou deixar Moroca, vou insistir com o Morango, vou deixar ele para terceiro, 5. No Gedinac, 4 para 4. Mas é um páreo que aí fica complicado. Matias? Também concordo com o Leão, já não sou muito de concordar com ele, mas vou ter que concordar. Se o Vitruvia correr aqui, é pule de 0,9, é a grande cravação do Pic 7 de todo mundo. O Global Attraction fez uma boa carreira em São Paulo na última, é um cavalo de respeito. O Gedinac tem seus dias de correr bem.
Essa Romaria, ela já teve carreiras bem fortes em São Paulo, com enturmações bem fortes. Ela estando bem, ela é de chegada certa aqui. Ela deve chegar brigando pela dupla. O Morrocan é um cavalo que nem o Adelso sabe o dia que ele vai ganhar, porque ele não confirma o que dele se espera. Aí, quando eles não acreditam nele, ele vai lá e faz uma boa corrida e às vezes ganha o par. O Navy of War, a enturmação está ficando fraca, porque ele já correu. O Barão da Lagoa não cessa de evoluir, mas eu acho que a turma ficou forte para ele. Vou acabar indicando o Vitruvian por convicção. Para a segunda, eu vou deixar o Moroccan. Para terceiro, muito cuidado com a Romaria. E para quarto, Navy of War. 9567. Tu vê, Bento, ele tem convicção, falou em 10 cavalos e indicou o Vitruvian, né? Que é a paixão dele. Sim. E você concorda, Bento? Coração fala mais alto. Claro. Coração fala. Ele tem 2 paixões na vida dele, é o Renato Sanzi, Arastiello e o Vitruvian. Não, e a Viviane, né? Que senão eu tô na rua. Na Né? última, Ah, é verdade. Edson, na última, eu já achava que o Vitruvian ganhava do Olímpico Orkut, né? E não deu outra. O Vitruvian foi lá e fuzilou. Para mim, o único cavalo que poderia fazer frente para ele aqui é o Olímpico Orkut, né? Então, ele estando nesse páreo, é que o Leão disse, deve ser a crava da reunião. Não pode, não deveria perder, né? Não vou falar não pode, porque a gente tem visto muita coisa que não pode e não está funcionando. Então, não deveria perder, né? Então, eu acho que ele é a força com algum destaque aqui. Se não corre o Vitruvian aqui, aí o páreo fica aberto. Esse Barão da Lagoa, como o Leão falou, é claro, eram turmas infinitamente inferiores e tal, mas ele tem ganho ganhando, né? E os tempos não têm sido muito bons. Tudo com aquela cerca móvel muito extensa, então, se não tem aquela cerca móvel, o tempo teria sido muito melhor. É um cavalo cavalo em evolução e que gostou da grama. Agora, o Morrocan, como o Leão diz, a gente nunca sabe quando ele vai bem ou não. Aliás, quando a gente acha que ele vai bem, normalmente ele não vai. Como eu achei que esse par ele não ia muito bem, eu já estou muito preocupado. Eu marquei ele no jogo ali, porque eu falei, não, o Morocco vai chegar. Eu achei que ele não ia. Agora, para mim, a diferença, embora seja uma égua, em relação aos machos, isso, aquilo e tal, essa Romaria, ela teve hemorragia grau 3, né, quando estreou na Gávea, correu um páreo transferido que foi para a areia, mas lembro para vocês que aqui em São Paulo ela só ganhou do Dopo Domani. Então, se ela confirmar isso aí, ela ganhou do Dopo Domani. O Dopo Domani era pule de 0,9, Bento. Então, e a Romaria ganhou, atropelando para cima dele e ganhando o páreo aqui. Ela tentou umas cartadas muito duras, né? E é claro, uma égua enfrentando os cavalos é sempre mas isso não correndo o Vitruvian, na minha opinião. Se correr o Vitruvian, é correr para buscar o segundo. Por isso eu marquei ela para a dupla, né? Deixei ela como diferença aqui, porque as corridas dela chegou a 2 corpos de Raya Queen, quando a Raya Queen estava voando em outra vista, entre outras, né? Então, acho que era uma diferença aqui. Morrocan, eu, como eu disse, não tinha marcado, achava o páreo duro, eu falei, deixei como terceiro nome aqui, e o cavalo que está em forma tem que respeitar é o Barão da Lagoa. Esse de Warrow deve correr na frente, né? Porque ele tem corrido na frente lá, mas acho que a minha ordem aqui foi 9 Vitruvian, meia Romaria, 5 Morrocan e 10 Barão da Lagoa. 9, meia, 5, 10. Pois é, não dá para entender, né? O Leica Trojano, esse páreo, só perderia para o Vitruvian. Concordam? Concordo. E por correr o outro páreo, né? Concordo. Provavelmente, a dúvida do Vitruvian, por que ele não é uma crava? Porque ele não corre primeiro, segundo, terceiro. Ele vai correr quarto, quinto, sexto. Daqui a pouco alguém faz um trem falso lá, o jockey se atrapalha e ele perde, hein? Rizon, mas cabe aqui ressaltar que nosso programa aqui é inteiramente democrático. Cabe ressaltar aqui que o senhor falou na última que Leica Trojan tinha virado fio. Você deve estar lembrado disso. Verdade, mas é verdade. Pois é. É verdade. Não, mas aí a gente aqui fica às vezes tonto, porque... Mas ele tinha virado fio. Ele tinha virado fio. E na última ele correu demais de novo. Mas correu ele tinha virado fio. Novo. Eu acho que essa corrida dele, que acho que enganou, quer dizer, enganou o que eu estou querendo dizer, iludiu de uma certa forma os proprietários a escrever um páreo. Ele tinha que ser inscrito nesse páreo aqui. Realmente, você tem toda a razão. Ele foi a primeira vez que ele foi correr na mão do Venâncio Naide, e essa é a segunda vez na mão do Venâncio Naide, né? Ele tinha trocado de treinador. Sim, mas aí está me parecendo que isso é ordem do proprietário de correr o páreo mais forte.
Porque ele tinha que correr esse par aqui, que, como o Rizão falou, vai que o Vitruvio resolve correr o par lá. Coisa. Ele botaria testando isso aqui, se ele tivesse inscrito aqui. Né? Isso aí é um fato. Nisso o Rizão tem razão. Ele foi escrito um par muito mais forte, ele não tem chance. Tem razão, porque nesse par aqui, o Lenciatrona pela última corrida era carta para vítima. Se o Vitruvio aquele dia veio, mas para passar pelo Lenciatrona foi duro. Pois é. Foi duro. E fizeram 92 aquele dia. Então, não é... Porque essa é a diferença, é uma diferença de tempo muito grande, né? E ele nunca correu 2.000 metros, né? Vamos para o nono. Nono páreo é o Matias. Resumo, para fechamento da reunião, esse Howard Ken, na última, o pessoal do HIR levava ele de barbada, que ele ia ganhar, que ia ganhar, que ia ganhar. Ele não confirmou a carreira dele. O opositor é outro do Aras Legacy. Foi vendido. Foi vendido no leilão ontem. Foi vendido, então? Caríssimo. Caríssimo. Tá, comprou isso de Guizé. Ah, foi por 4 mil, é verdade. Comprou o Guizé por 4 mil. Vamos lá, Matias. Vamos lá, É verdade. Eu me passei do Guizé, é verdade. O Oviedo por 6 mil e esse por 4 mil, tá certo. Tá. Ele tem muitas possibilidades. Tira o peso do Legacy um pouquinho, tira o peso do Legacy um pouquinho. Tá, mas alivia. O Howard Ken, para mim, vai ganhar esse par. Para segundo, eu vou deixar o opositor. E a carreira muito boa aqui, se prestarem atenção, foi desse Tempranilho. Ele correu muito longe aquele dia. Ele virou muito atrás e só corria ele no final. Esse Orlando Magic, o pessoal sempre fala bem dele, até agora não confirmou nada de carreira. O Olympic Penharol, a gente sabia que ele era inferior aquele dia. O Otobiano corre por uma quadrifeta. O Uno Valente é sempre apostado. Esse Nidavellir, esse aqui, ele fez um bom segundo lugar na última carreira, convém respeitar, mas eu vou acabar indicando o Howard Ken. Para segundo, eu vou deixar o número 2, opositor. Para terceiro, o número 3, Tempranilho. E para quarto lugar, o número 9. 1, 2, 3 e 9. Bento? Olha, o Matias foi pelos de cima. Eu não gostei aquele da corrida. Olha, era uma barbada, isso, aquilo, tal. Pode ter faltado alguma coisa tal, mas para mim ele chegou ali, né, não deu... Pode melhorar, é claro, mas para mim foi uma corrida decepcionante. Eu vou arriscar a marcação desse número 12, o Olympic Príncipe. Ele vem de parado, né? Vem de 3 meses, não é tanto tempo. Vai com o H. Fernandes. Reconheço que a baliza de fora não é boa, né? Se bem que é uma milha, mas não gosto de baliza de fora. O Leão tem toda a razão quando ele fala, ainda mais quando é curva lá embaixo. Aqui ainda tudo bem que é 1.600, ainda vai. Mas eu acho que esse cavalo... Ele pode ganhar esse páreo. A estreia dele tinha sido muito boa, na minha opinião. Ele perdeu daquele Ock Kronos, mas ele tinha perdido não muito distante. Ele correu de trás, chegou descontando aquele dia. Eu acho que ele pode ser uma surpresa aqui. Na segunda, ele foi favorito, perdeu daquele Jack Sparrow, daí deram uma parada nele. Eu acho que uns 1.600 pode fazer bem para ele. Acabei marcando 12. Eu deixei como diferença esse Tom Jones. As corridas desse cavalo aqui, na realidade, têm chegado perto e numa delas o Chaves deu uma direção para ele lá que ele não conseguiu passar. O cavalo queria voar e não passou. Então, esse é um cavalo que eu acho que pode explodir a qualquer momento. Marquei a ordem 12 e 11. Agora, é claro, opositor, esse Organ, esse Tempranilho fez uma corrida que ele foi razoável. Esse Nidavellir surpreendeu, porque ele era uma bomba aquele dia lá, e acabou passando, mas acho que ele teve uma corrida favorável. Acabei deixando ele mais num plano secundário, embora ele tenha chegado na frente tanto do número 1 quanto de outro aqui que está no páreo. Mas a minha ordem foi 12, 11, 1 e 2. 12, 11, 1 e 2. Lion. Rapaz, eu aqui, você sabe que causou uma certa surpresa aqui. Eu vou dar uma cutucada aqui no grande ganhador do torneio de prognóstico no Tarumã. O grande ganhador, Carlos Matias Heinz, popular Cats nos grupos lá, ele falou uns 6 ou 7 cavalos, Chico Bento, e não falou uma palavra sobre o seu Olympic Príncipe. Eu confesso que eu falei, ele deve estar na página errada da revista, ou deve ter se distraído, ou se esqueceu mesmo. Às vezes o camarada está... Na verdade, eu não gosto da baliza. Só por isso que eu não nem citei ele.
você reparou uma coisa importante aqui no páreo? O número 4, que é o cavalo, não, perdão, o número 3, esse você citou, o Tempranilo, é do habeas corpus, certo? Que o Luiz Esteves é o treinador e o Anderson Fernandes tem contrato com eles. Tirando Santa Rita, ele tem o habeas corpus, Santa Rita o habeas corpus, e acho que esse cá de baixo também é dele, esse Estudilão. Não tenho certeza, tá? Mas para o Anderson Fernandes não está montando o Tempranilo, é o sinal de que ou tem muita fumaça nesse cavalo aqui embaixo, que eu acho que é o caso, que é um cavalo que correu 2 vezes, tirou 2 segundos. A milha Anderson Fernandes largar por fora não é tanto problema assim, não. Claro que não é o ideal, mas não é tanto problema assim, não. Agora, eu sinceramente vou marcar ele para a ponta, que eu acho que esses detalhes, tá, que não são nem bem só de corrida, nem de baliza. É porque ele foi montar esse cavalo, né? Isso é um dado importante aqui. E, bem ou mal, esse Tempranilo tinha tido uma boa corrida de estreia. Ele chegou, inclusive, perto, aqui desses cavalos aqui que correram esse par, né? Então, acho que eu vou ficar com ele para a ponta. Vou seguir aqui o Chico Bento, vou ficar com o Olympic Príncipe para primeiro. Esse Auerken realmente, na última, gol de alguém. Vasco da Gama, 2-1 no último minuto. O Vasco? Mas eu fechei tudo antes. Faz 2 minutos que eu fechei tudo, Matias. Eu sou malandro, Matias. Eu fechei tudo antes. O Vasco ficou? E eu, como botafoguense, tendo que torcer para Cruzeiro e Fluminense, né? Eu falei até para meu filho, olha, em jogo de mata-mata não tem favorito, não. Esquece esse negócio. Mas vamos lá, voltamos ao páreo. Eu marquei o Olympic Príncipe 12 e deixei o Auerken, que realmente me deram de barbada na última, ele correu abaixo da expectativa. Mas é um páreo que esse opositor tem chance, esse Tempranilo tem chance. Esse Sinnerman deu uma boa impressão outro dia, parecia até que ele ia chegar e faltou um pouquinho no final. E esse Tom Jones, a mesma coisa. Tom Jones fez um corridaço na última. Ele era um grande azar, deu a impressão, é da turma lá do Estúdio Bossa Rio, que é do Jorge Olímpio, eles gritaram, lembra? Se não me engano, foi o primeiro páreo, ele chegou perto. Então, acho que é um páreo em aberto, talvez seja um páreo mais difícil da reunião, ou um dos mais difíceis. A minha fórmula é 12, Olympic Príncipe, 1 Auerken, vou deixar uma pulha aqui melhorzinha para terceiro, Cinema, número 5, e o Tom Jones, 11 para 4. 12-1-5-11. Vou mandar um abraço no final do programa ao presidente Raul Lima Neto, lá na Argentina, e ao doutor Luiz Eduardo Frias de Oliveira, que está fazendo um tratamento fortíssimo em São Paulo. Ele está indo uma vez para o hospital semanalmente, mas está em São Paulo. Ele fez um transplante graças a uma de suas filhas, que era compatível a ele. Os dois são vascaínos, então a vitória praticamente não tem mais como não acontecer. Falta 1 minuto, já estourou o tempo, o Vasco ganhando aí. O Vasco que nas últimas 8 só ganhou do Fluminense e do Internacional. Perdeu todas as outras, mas isso faz parte, né, do futebol. Melhores do Miguel Leão. Antes das melhores do Miguel Leão, vocês concordam que o último páreo, com tantas forças que tem que botar todos para fechar no pick 7 para não sofrer, né? Não, todos não, mas muitos. No Rio a gente tem que cuidar. Ultimamente temos que cuidar. Vários. O Matias, sabe que me ligou 3.000 vezes durante o programa? Seu Zanon. Zanon. Por causa do acumulado. Ele não sabe o que aconteceu. Eu salvei ele mais uma vez. Vai lá, Leão. Vamos lá. São 3 grandes favoritos. Acho que não sei. É uma acumulada, né? Primeiro páreo, Legender, número 1. Tá. Terceiro páreo, Odalisca, número 4. E quarto páreo, Uncle King, número 4. 3 grandes favoritos, cores baixas, mas grandes prêmios sempre para dar um rateiozinho melhor. Certo. Terceiro, 4. Eu não quis botar o Vitrúvio, porque eu não sei se ele vai correr aquele páreo, entendeu? Por isso que eu pulei, senão colocaria o Vitrúvio também. Matias. Visão, eu vou botar, porque tem 2 forças destacadas que se correrem, vai ser Nova Delhi e Vitrúvio, fora essas que o Leão marcou. Eu vou indicar o Oviedo, que eu acho que ele tem destaque no segundo páreo, e como uma pulizinha melhor, o sexto páreo, número 2, o Oderich. Tenho convicção na vitória do Oderich. Segundo páreo, Oviedo.
E sexto páreo, o número 2, Oderich. Segundo, Bento. 7, sexto, 2. Bento. Bom, eu gosto de todos os que eles marcaram, mas eu marquei quarto, 4, o Ankel King, eu acho que vai ganhar, e acabei marcando, eu acho que a Nova Delhi, se correr esse páreo aqui, o Oswaldo Aranha, que é uns 2 quilômetros, ela vai ganhar também, e se ela não correr esse páreo, eu vou na Gebre Chambertin. Nova Delhi, se na realidade Nova Delhi fizer forfé, Gebre Chambertin nesse páreo. E vou marcar o Vitruvia na milha, porque eu acho que ele vai acabar correndo na milha. O próprio W.S. Cardoso, entrevistado pela Juliana após o páreo, ela perguntou para ele falou que a preferência dele era pela milha. É claro que o pessoal talvez dê preferência pelos 2 quilômetros, né? Mas eu tenho impressão que ele vai correr a milha. Marquei Vitruvia. Ok. Eu vou marcar uma carreira, 7º páreo 5, Olímpico Oman. 7º páreo número 5, Olímpico Oman. A minha indicação, já que a última vez que eu estive em Recife, eu sentei na mesa com o Rinaldinho, do Cariri, e com o Thiago Godoy, eles disseram que o Olímpico Oman ia voltar, no último furo estava tinindo, ia voltar para ganhar, então eu vou indicar o Olímpico Oman, número 5. Indicaram alguma coisa para segunda sábado e segunda, Matias? Eu indiquei para sábado o primeiro páreo número 3, Sicário da Lagoa, que eu acho que ele vai estrear ganhando lá. No quarto páreo número 6, Bico Branco. E no 7º páreo número 5, Smart Brian. Páreo fraquíssimo do Smart Brian. Ele cai de turma 10 vezes, levou uma carreira, mas sabe como é que é, né? Mas aliás, só fazer um parênteses aí. Ô, Rizon, esse cavalo, o que aconteceu com ele nos últimos 50 metros que o João Vitor suspendeu o cavalo? Ou ninguém viu? Porque eu achei que ele tinha tido hemorragia. Eu olhei agora no papel, o cavalo não teve nada. O que aconteceu? Não tem nada no... Eu fui procurar também, Bento. Não tem nada. A gente olhou o páreo 2, 3 vezes. Aparentemente, ele não tem nada. O cavalo veio, ele trocou de mão, veio para passar os 2. Aliás, quem ganharia o páreo não era nenhum dos dois. Era a baliza 1 lá que ganharia o páreo, né, Matias? Por dentro. Era o Megahertz. Megahertz. Mas, independente do Megahertz ganhar ou não, o Smart Brian veio para passar. Eu tive a impressão que ele tinha tido hemorragia, porque o João Vitor, nos últimos 50 metros, suspendeu, ficou de pé no cavalo. O que aconteceu? Cavalo favorito? Não, e outra coisa, né? Ele volta agora com 12 dias do reaparecimento dele, né? Ele tem que estar no último furo mesmo, são 12 dias. É exatamente isso que eu ia falar para vocês. Ele está com 12 dias. Parado muito tempo, está reaparecendo menos de 2 semanas depois. Às vezes. O Guione não ia brincar em serviço, né? O Matias, às vezes o proprietário manda escrever, meu amigo, o treinador tem que brincar em serviço. Às vezes, entendeu? Meu medo é justamente isso. Ele está muito perto da corrida dele de reaparecimento em relação ao tempo que ele ficou de parado. Mas ele vai correr com o Bento, com o Matias, com o Leão e com o Rizon. Não, em relação à última carreira. Com o Leão não vai, não. O Leão marcou outro cavalo no páreo. Não. Estou dizendo, na enturmação. Ele desaba de enturmação. Entendeu? Ele cai muito de enturmação. Sim, mas não adianta desabar de enturmação se ele tiver com o joelho bichado. Você estava bichado outro dia, você sobrava na enturmação. Mas não tem ocorrência dele. Não tem ocorrência que ele mandou? Não tem ocorrência nenhuma. Não tem ocorrência nenhuma. Não tem, mas tem um tempo entre uma corrida. Eu particularmente, eu não vou tirar ele do jogo, mas eu não acho ele barbada, não, por causa disso. Mas eu concordo. Barbada não tem. Niverbol era barbada, não ganhou. O Donington Park era barbada, não ganhou. Eu concordo com o Leão. Eu concordo com o Leão, viu, Rizon? Eu não vou tirar ele do jogo, porque ele é muito superior, despencou de enturmação. Mas eu, particularmente, concordo com ele. Esse negócio, você fazer uma corrida muito em cima, isso, aquilo, tal, e não é possível. O que aconteceu? Porque se o João Vitor fez aquilo, desarmou o cavalo não teve problema... Bento, é o último páreo, Bento. Para mim, não precisa me dar essa explicação. O último páreo não tem chapa. Não, mas vamos combinar uma coisa. O pessoal do Figueira do Lago não ia cobrar o Guione de um cavalo desse para estar correndo. Figueira do Lago não cobra ninguém para estar correndo um cavalo assim, né? É verdade. Indicou que mais, Matias? Na segunda-feira, segundo páreo, número 8, Olympic Pikachu, que ele quase caiu na partida. O Guizé vendeu. Não, ele foi defendido. Foi. Não?
Ele foi defendido. Foi Ontem ele defendido? Essa tu não sabe agora, né? Agora vamos dizer que agora é que tu não sabe. Tá. Segundo páreo número 8, Olímpico e Pikachu. Aquele dia o Vegil distribou na partida. E só corria ele no final. Aquele dia ele podia ganhar do Tears of Heaven se ele tem uma largada boa. E quarto páreo número 4, Doce Cecília. As duas de segunda-feira. Marcou alguma coisa, Bento, para sábado e segunda? Não, Rizon, como vocês sabem, a gente está fazendo hoje o programa numa condição meio precária. Eu sei. Tivemos um temporal terrível em São Paulo, 230 árvores caíram, 1,5 milhão de pessoas sem energia elétrica e sem internet. Nós estamos fazendo pelo roteador do celular, então pode ser até que alguma imagem trave, mas eu não marquei nada para os outros dias. Vamos lá, Rizão, Então. eu marquei. Vamos lá. Ah, Sábado. marcou! Você acha que eu ia deixar o Matias ficar distribuindo barbada para os outros dias? Eu ficar calado Tu aqui? vê por que foram ressuscitar Mesmo o homem? ele sendo- Ressuscitar o homem dá nisso, viu? Só Mesmo ele sendo campeão do torneio de prognóstico no campeonato, eu não vou deixar o Matias reinar aqui absoluto, porque eu sabia que o Chico Bento, com o problema da internet, que parece que ele não pagou a net, uma coisa assim direitinho, aí o Chico Bento ficou sem internet. Eu vou falar, não vou deixar o Matias reinar absoluto aqui, não. Bom, segundo páreo, Daft Boy número 2. Esse cavalo que o Matias marcou, esse nome é esquisito, aí, Sicário, como é que é o nome do bicho aí? Eu não marquei da Lagoa. Eu não marquei porque eu não conheço, sinceramente eu não conheço. Eu marquei segundo páreo, Daft Boy número 2, quarto páreo, Bico Branco, meia dúzia, e sexto páreo, Air Speed, meia dúzia. Segundo 2, quarto meia, sexto meia. certo. E na segunda-feira eu só marquei 2 bichos. Eu quase marquei um que o Matias marcou, mas eu vi que o Menegolo tem 3 bichos no mesmo páreo, e fiquei meio assim, não quis marcar, não. Mas vamos lá. Primeiro páreo, Tarsila, número 4. Ela vem de 2 segundos lugares, eu acho que tem muita chance de vitória. E marquei um aqui que eu tenho certeza que o Matias gosta. Terceiro páreo, Fast Volk, número 5. Corrida dele na última. Ele não pode perder. Se ele alinhar na reta, ele não pode perder. Pergunta para o Bento a última carreira dele. Pois é. E ele perdeu uma corrida porque ele foi muito prejudicado na largada. Inclusive, o Aqueiroz foi reclamar, mas confirmaram o páreo. Ganhou até o Mazzini, que ganhou com o livro-texto. O Veloz livro-texto, tem Chico Bento. O livro-texto em São Paulo só corria penúltimo e último em 1.400 e foi correr na largada em 1.000 metros e ganhou, né? Coisas do turco. Mas, enfim, eu acho que esse cavalo aqui, Festival, tem muita chance e são minhas 2 indicações para segunda-feira. Primeiro, 4 e terceiro, 5. Bem, encerramento do programa. Vamos agradecer a participação do Miguel Leão, do Matias, do Bento. Vamos rezar pelo J. Pavlovski. E a despedida, então, Leão. Vamos, como você falou, mais importante que acertar corridas é a vida humana, o ser humano, né? Garoto novo, né? 16 anos, enfim. Ele havia sido suspenso recentemente naquele episódio com o Mazzini, vocês devem estar lembrados, e agora ele cai numa queda realmente estúpida, e páreo cheio, né? Páreo muito cheio, caiu, a que tropeçou, a que vinha na frente abriu um pouquinho, mas o menino que estava na frente não viu, e abriu um pouquinho e ele caiu. Enfim, uma queda muito feia. E vamos torcer, né? Pelo menos esse final de semana nós não temos cerca móvel, que melhora muito o perfil das corridas. E vamos rezar por ele, acho que isso é o mais importante. E Matias? Obrigado pelo convite, boa sorte para todo mundo. E não mudem seus palpites, como eu falo sempre, a gente está aqui para ajudar. Matias? Rizon, agradecer mais uma vez para estar com vocês, com o Bento, com o Leão, contigo. Rezar pelo Pavlovski, com certeza que vai dar tudo certo, vai acontecer o que a gente espera, que ele vai sair dessa. E o último meeting do ano, um meeting bem equilibrado, com umas forças destacadas, mas tem outros pares que têm um grande equilíbrio. Torcer para o pessoal aumentar o movimento de apostas, que anda muito fraco o movimento de apostas no Rio de Janeiro. Torcer para um meeting ser legal e o movimento de apostas ser bom. E torcer para o Bataie no Pellegrini e para o Havana Cigar. E para o lendário Bruno Velocidade. Vai ter chegado o Papai Noel aqui, que é uma atração para as crianças lá na Gávea, vai ter muita atração para torcer para o tempo estar firme. Vai ter
muita coisa boa, principalmente para a criançada no domingo, esses meetings, que é uma grande sacada do Raul Lima, sem dúvida alguma. E lembrando, dia 1º de fevereiro, João Moreira, Dettori e Jorge Ricardo em ação em 4 provas na Gávea. Não esqueçam, GP Brasil, 14 de junho. Já comprei a minha passagem indo dia 11 e voltando dia 15, que eu nunca fico na corrida de segunda-feira, por R$550 ida e volta pela Azul de Porto Alegre para o GP Brasil. Compre a passagem com antecedência. Dia de Não estreia comprei- da Copa do Mundo do Brasil, né? O Brasil Vai joga ter, no um dia 15. telão, vai ter um telão na Social, o Raul Lima me disse, no Paraná, porque o jogo do Brasil é às 19 horas, praticamente, com a reunião já terminando. Então o pessoal fica lá para assistir o jogo do Pessoal, Brasil. E o Grande Prêmio São Paulo, 1º, 2, 3 de maio, não comprei a passagem, porque eu não sei ainda o que vai acontecer. Eu quero esperar virar janeiro para saber se eu vou comprar ou não. Fala, Bento. Rizon, olha, vamos, né, como vocês todos já disseram, torcer para que o menino saia dessa, né? Que as coisas, a melhor notícia que pode ter é o quadro dele estabilizar, porque isso significa que ele está reagindo, né? Então vamos torcer, rezar por ele, torcer pelos os cavalos brasileiros agora lá no final de semana, lá no Pellegrini, para Queluz do Iguaçu, para o lendário Brurro. Lendário Brurro com Moreira, não sei a baliza que ele pegou, mas o lendário Brurro lá precisa largar por fora. Se ele largar por fora com Moreira, é bom os caras começar a correr, porque senão o lendário Brurro vai fuzilar eles lá. E torcer para que seja uma ótima jornada de meeting, esse último meeting lá da Gávea. Acho que foi uma iniciativa muito boa lá do Raul, e a gente sabe que o Turf precisa dessas atrações adicionais, porque senão o movimento vem a cada dia diminui. E diminui não só pelo movimento, mas por resultados que acabam não condizendo com aquilo que deveria acontecer. Mas uma boa sorte a todos, um grande abraço para o Leão, parabenizar mais uma vez o Matias, porque o maravilhoso foi maravilhoso, né? Ele deu aquele problema, mas na hora H o maravilhoso acabou fazendo justiça, porque o Matias Está gastando por conta, tá? ponteou o torneio basicamente o tempo inteiro e fazendo justiça para ele poder ganhar. Um abraço para todos e para você e para todo o público. Ok, e lembrando que eu ainda vou gravar mais um programa de notícias, com as dicas também para as corridas esse sábado na Madalena, o Grande Prêmio Sérgio Paiva, com as indicações do Dr. Luiz Medeiros e do João Victor, que tem o favorito Minnesota na prova principal, e poderemos ter aí uma dobradinha, né? Edísio Pereira e Sérgio Paiva com Minnesota na primeira colocação. Obrigado, Leão, mais uma vez. Obrigado, Matias. Obrigado, Bento. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo meeting, se Deus quiser.